Olá pessoal, aqui Rita Serrano, conselheira de administração eleita pelos empregados. Hoje é sábado, dia 8 de agosto e infelizmente aí vamos ter que falar da medida provisória 995 do governo federal que foi publicada ontem. A medida provisória tem como objetivo autorizar a criação e também a venda de subsidiárias pela Caixa Federal. Então, nós precisamos explicar isso claramente. Hoje, inclusive, vários jornais estão falando sobre essa notícia. Bom, primeira questão é, a Caixa, na realidade, já criou algumas subsidiárias. Eu, lá no Conselho de Administração, vinha questionando a falta dessa autorização legislativa. Então, o que se pretende fazer agora, na realidade, é legalizar um processo que já vinha acontecendo. A Caixa criou subsidiárias na área de seguros, de cartões, de loterias, pretende criar na área de fundos de investimentos, de TVM e também já se falou aí, a direção do banco já tratou em alguns jornais da possibilidade de criação de um banco digital. Então vamos entender o que está acontecendo. Imagine que você tem um carro, mas este carro não é seu, não está no seu nome, você não fez a transferência. Esse carro, no caso a Caixa, é do Estado, é do Brasil, é do povo brasileiro. Para vender a Caixa ou para privatizar, você precisa que isso seja aprovado no Congresso Nacional. E você tem um problema, mais de 70% da população brasileira é contra a privatização da Caixa, isso já foi mostrado por várias pesquisas de opinião. Então, para poder vender o banco, você fatia o banco, como um carro. Você vende os motores, você vende as rodas, você vende a embreagem, você vende os vidros. E o que vai sobrar? Vai sobrar a sucata. E aí, com a sucata não dá para fazer nada. O papel da Caixa no país é um papel fundamental de investimento em políticas públicas, de investimento em habitação popular, inclusive para diminuir o desemprego que se agudizou com a pandemia. E aí, no momento, inclusive, de pandemia, de recessão no país, de dificuldade no mundo inteiro, o governo quer agilizar o processo de privatização, indo na contramão do que ocorre no mundo, quando vários estados nacionais, Alemanha, Canadá, China, diversos estados, na realidade, usam as suas instituições públicas para poder reconstruir o país após a pandemia. Aqui nós estamos na contramão do que ocorre no mundo. Afora isso, vários exemplos aí das últimas privatizações que o governo fez, inclusive de plataformas da Petrobras, mostram que essas empresas estão sendo vendidas a preço de banana, muito abaixo do valor que elas valem. Então, nós não podemos permitir que isso ocorra com a Caixa, porque precisa ficar claro qual o interesse e o olhar de uma empresa privada. O olhar é para o consumidor, aquele que pode pagar. E uma empresa pública tem que olhar para o interesse do cidadão e da cidadã. Então, aquilo que a Caixa faz, nenhuma empresa privada vai fazer. Inclusive o IPO da Seguridade que a Caixa prepara. Mas a Caixa de Seguridade do ano passado, do primeiro trimestre para esse, cresceu 8% no mercado e é pública. Ela tem controle da Caixa. Portanto, não há justificativa para você privatizar as empresas ou as partes da empresa que não seja favorecer o sistema, o mercado privado. Quem vai perder? Quem vai perder é a soberania do país, quem vai perder é a população brasileira, que vai ficar sem um banco para poder fazer esses investimentos. Só um exemplo importante, nos Estados Unidos, que não tem instituição pública, o auxílio emergencial está sendo pago em cheque. Algo inimaginável no século XXI. E aí o Brasil ainda tem a Caixa que pode fazer esse trabalho para a população brasileira. Por quê? Porque é pública, porque tem autonomia. Então, esses riscos estão colocados. Essa questão, são palavras bonitas que são utilizadas, né? Monetização, desinvestimento. Na década de 90 se falava em saneamento. Tudo isso, o sinônimo disso é privatização, perda de autonomia, perda de sustentabilidade no médio prazo. Então, precisamos deixar claro aqui o seguinte, se é público, é para todos. E se a gente quer uma empresa pública, um país que se reconstrua e que ultrapasse a crise, nós precisamos de investimento público e de empresa pública.